dia, queridos irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos que nos ouvem nesta manhã de domingo, dia da Escola Bíblica Dominical da IPI Metropolitana de Brasília. Vou ler para a nossa meditação o Salmo 84, Saudades do Templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor, Deus dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece de Deus do Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e força, graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Amém, amém. Palavras do Senhor da Santa Bíblia. Vamos orar agradecendo a Deus este domingo. Oremos, Senhor Deus. Muito obrigado pela noite de descanso, de sono reparador, por este domingo, dia consagrado ao estudo da Tua Palavra, ao louvor e adoração a Ti, Senhor, pois só Te concedemos toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Fica conosco neste domingo, nesta semana que se inicia. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus agradecemos. Hoje teremos, após o louvor, a aula com a professora Márcia. Em nome de Jesus, vamos ouvir atentamente o que ela vai falar através de Deus ao nosso coração. Bom dia. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Oh, yeah. Quando
lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Yeah, yeah. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu amor e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloque as duas mãos no seu coração e agradeça, 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 agradeça. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor.
os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vai um dia, no centro do teu reino, e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só tu és a nossa herança perfeita, que ninguém pode tirar. Yeah, yeah. Tu és a nossa fonte, nossa colheita, Jesus. Faz muito barulho pra Ele. Bom dia, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nessa manhã. Hoje nós vamos estudar a última lição da carta de Tiago. Hoje nós vamos estudar Tiago, capítulo 5, versículos de 13 a 20. Nós vamos falar sobre a oração eficaz. Mas, antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e sob a orientação do Espírito Santo do Senhor, nós nos reunimos nessa manhã como igreja para aprendermos um pouco mais do que o Senhor tem a nos ensinar através da sua santa palavra. Seja conosco nessa manhã, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar os nossos estudos. Hoje nós vamos falar, então, como eu já disse, sobre oração, mas a oração eficaz. O texto base é a carta de Tiago, capítulo 5, versículos de 13 a 20. Vamos ler. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Palavra do Senhor. Então, na vida, nem tudo o que a gente se propõe a realizar, alcança os resultados desejados. Então, a eficácia dos empreendimentos é algo muito discutido hoje em dia. Fala-se em qualidade total, pois o mais importante é a produção com qualidade, sendo que o consumidor está cada vez mais exigente. Considera-se eficaz aquilo que produz o efeito desejado. Como isso aplica à oração? Será que todas as orações feitas a Deus
alcança os resultados esperados? Sabe-se que existem aqueles que oram bastante e não alcançam os resultados almejados. Seriam essas orações ineficazes? O que é a oração eficaz? A sua oração se mostra eficaz? Essas são algumas perguntas que nós temos que fazer para que o texto de Tiago nos responda. Porque Tiago fala de uma oração que é eficaz, aquela que salva a alma das pessoas e ainda o livra de multidões de pecados. Não é? Que tipo de oração é essa? É uma oração eficaz. Como é a oração eficaz? Nesse estudo, a ênfase está na eficácia da oração, tendo como base o estudo de Tiago, como nós já lemos no capítulo 5, versículo 16, que diz, na parte B, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, a súplica do justo é uma oração eficaz. Concordo? Neste texto, Tiago chama a comunidade a expressar as evidências da verdadeira fé. Ele deseja que alguns dos sinais do reino se tornem evidentes entre os crentes. A saber, vamos ver quais são esses sinais, né? Primeiro, as ações pastorais que suplantam os problemas. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Ele diz lá no versículo 13. Porque quando o judeu ficava doente, antes de um médico atendê-lo, quem o atendia era um rabi, que era um mestre, um líder religioso judaico. Então o rabi ungia o enfermo e orava por ele. Os antigos consideravam o azeite, o óleo da unção de oliveira, dotado de propriedades medicinais. Lá em Isaías 1,6, nós temos a comprovação do uso do azeite. Diz assim, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Está aí o uso, né? Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 34, na parábola lá do bom samaritano, é dito assim, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. Mais uma vez, a primeira coisa que foi usado nos ferimentos foi o óleo e o vinho. Tiago tinha consciência que o azeite por si só não era garantia de cura. Por isso, a orientação a que o fato fosse feito em nome de Jesus. Quem cura é Jesus, não é só o azeite, né? Então, essa unção com óleo, nesse contexto em Tiago, era uma unção de santidade e não uma preparação para a morte. Não tem nada a ver com a extrema unção aplicada pelos católicos romanos. Nós sabemos que até hoje, quando uma pessoa está em fase terminal, os católicos romanos, o padre, o sacerdote do catolicismo romano, vai até na casa das pessoas e o unge com óleo. Chama extrema unção. Então, nesse ritual do qual o Tiago está falando, não tem nada a ver com isso. É ungir para a cura, para a santidade. A alegria que desemboca no louvor também é uma das ferramentas que nós temos para que a nossa oração seja eficaz. Então, a alegria que desemboca do louvor, porque o louvor é para Deus, o louvor é uma oração cantada. Todos concordam que o louvor é uma oração cantada?
não é para ser bonito para a igreja, é para ser bonito para Deus. É para ser ouvido e apreciado por Deus. Amém? Ele diz, está alguém alegre? Cante louvores, lá no versículo 13. O povo de Deus desfruta da alegria que vem do Senhor, como disse Neemias. Neemias disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Então, se nós estamos alegres, vamos cantar louvores, vamos nos alegrar com o nosso Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Uma das formas mais agradáveis de expressar alegria é através dos cânticos. Por isso o povo de Deus canta louvores, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cantos espirituais, diz Paulo, lá em Efésios 5,19. E lá no Salmo 33, o salmista diz, celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Porque Deus atende a minha oração. A oração também produz grandes bênçãos. Em todas as situações da vida, a oração deve estar presente, principalmente diante das dificuldades. A oração deve ser utilizada como um poderoso recurso. A oração vence o sofrimento, produz cura e atinge o sobrenatural. Para estimular os crentes à oração, Tiago cita o profeta Elias, que com a oração fez o impossível. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seu fruto. O impossível, né, ele fez. Então, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Como nós lemos lá, ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seu fruto. No versículo 17. Há outro atributo para que a nossa oração seja eficaz, né? A conversão que cobre multidão de pecados. Nos versículos 19 e 20, Tiago admite que há alguns que desviam da verdade. Quando isso acontece, é dever dos cristãos que lutem para que os desviados mudem o curso de sua vida. O amor fraternal e o perdão mútuo pode reconduzir os desviados para o caminho da salvação. Então é dever dos cristãos orarem, lutar para que os desviados mudem o curso, para que eles voltem para o caminho certo, para o caminho da cruz, que voltem para o caminho da salvação eterna, para Cristo Jesus. Lá em Mateus 18,15, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Lá em 1 Pedro 4,8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, nós temos que ter comunhão, nós temos que orar pelo irmão, nós temos que orar com o irmão, nós temos que lutar para que o irmão volte para o caminho correto, temos que ir atrás do irmãozinho que desviou, para trazê-lo de volta. Se ele tem algo contra nós, nós temos que conversar com ele, porque às vezes, irmãos, eu sou testemunho ruim da fé cristã, às vezes eu dou mau exemplo, às vezes eu falo
palavras duras que machucam meu irmão vai embora. Meu irmão afasta de Deus, afasta do caminho correto. Aí eu tenho que buscá-lo, eu tenho que chamar, conversar com ele, arguí-lo, perguntar o que aconteceu e trazer meus irmãos de volta. Então a carta de Tiago, ela termina com uma nota de esperança, que inclui a ideia de pecadores sendo conduzidos ao arrependimento e à vida. Observa-se que a oração eficaz tem um compromisso com a restauração, tanto com o corpo como da alma. Né? E lá em Salmo 73, 26 diz assim: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Amém? Então, ainda que a minha mente e meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Portanto, eu não posso nunca perder a minha comunhão com Deus, o meu diálogo com Deus. A minha oração tem que ser uma oração eficaz, aquela que eu vou chegar diante de Deus, vou me quebrantar, vou pedir para Ele, que é o Todo-Poderoso, fazer com que a minha vontade se torne a sua vontade. Pedir para que Ele diga um sim para o meu desejo, para as minhas necessidades naquele momento. E se for, irmão, da vontade dEle, Ele vai dizer sim. Se não for da vontade dEle, Ele vai mudar a nossa forma de pensar. Ele vai nos fazer ver que a nossa oração não ficou sem resposta. Ela foi eficaz, mas foi eficaz da forma que teria que ser, conforme aquilo que Deus já havia planejado para nós. Amém? Então, a oração eficaz é essa que tem. Vamos voltar um pouquinho aqui para a gente lembrar. A oração eficaz, ela tem as ações pastorais que suplementam os problemas, uns orando pelos outros, ungindo com óleo se for preciso, mas acreditando, sabendo que só quem cura é Jesus. Amém? Nós também vamos ter aquela oração que nós fazemos quando nós estamos louvando, aquela alegria que desemboca no louvor, aquela oração que nós temos prazer em cultuar o nosso Deus. Cantar para que Deus nos aprove, para que Deus nos ouça, para que Deus veja que nós temos no coração. E também muitos louvores, com muita alegria, e chega na presença do Senhor com petições, muitas das vezes com agradecimento, mas muitas das vezes também com petições que vão ser atendidas conforme a vontade de Deus. Amém? Mas um pai precisa saber o que o filho quer, para que ele possa melhor atendê-lo. Deus nos conhece, Deus sabe das nossas necessidades, mas Deus quer também ouvir de nós o que nós precisamos, quer que nós confiemos nele. O pai se alegra de poder atender a um pedido do seu filho. Né? Também Deus atende as orações, porque a oração, ela produz grandes bênçãos. Às vezes, diante de uma dificuldade, diante de uma situação adversa, nós ficamos desesperados, aí a gente vai até na presença de Deus, nos colocamos de joelho, fazemos as nossas petições, conversamos com Deus, explicamos a nossa situação e Deus vai e nos atende. Deus é misericordioso. Deus nos livra da angústia, da dor, do desespero, do medo, porque Deus é bom, Deus é amor, o amor de um pai que não pede nada em troca, de um pai que somente que doa, um pai que tem prazer em se doar para nós, para a nossa salvação. Né? O Deus maravilhoso,
um Deus misericordioso e principalmente um Deus gracioso, que nos dá tudo que a gente pede, tudo que a gente precisa, sem pedir nada em troca e o melhor, sem nós merecermos. E também a conversão que cobre multidão de pecados. Através da oração, Deus nos perdoa, nossos pecados são esquecidos por Ele e nós recomeçamos como nova criatura, com uma nova chance de sermos agradável a Deus, de sermos herdeiros do seu reino, de podermos viver com Ele eternamente, essa graça maravilhosa, essa graça que é imensurável, a gente não tem como explicar, porque eu fui agraciado com esse privilégio de poder viver eternamente em gozo na presença de Deus. Então, irmãos, essa é a carta de Tiago. A carta de Tiago realmente é uma carta dura, ela nos exorta, ela nos faz pensar, ela nos faz meditar, ela nos faz olhar para dentro de nós mesmos, nos compararmos com Jesus. Tiago é uma carta pastoral, então é uma carta de ensinamentos mesmo para a nossa vida, como crentes em Cristo Jesus. Então nós estudamos essa carta, espero que todas as vezes que nós formos ler a carta de Tiago, nós possamos compreender que através de cada puxãozinho de orelha tem um amor transbordante de Deus por nós, querendo que nós não nos desviemos, que nós não nos afastemos dele e nos conduzindo a uma forma diferenciada de viver, um viver cristão, de uma forma mais tranquila, mais agradável a Deus e também de uma forma de nós sermos sal e luz no mundo, sermos diferentes, de brilharmos onde nós estivermos, porque é para isso que nós fomos feitos, para demonstrarmos Jesus, os seus ensinamentos, a sua forma de viver, a sua mensagem, através de nós mesmos, que somos seus discípulos. Aprendemos tudo com ele, que é o nosso mestre. Então é isso que Tiago nos ensina em sua belíssima carta. Vale a pena ser lida, relida, quantas vezes for preciso, para que nós não esqueçamos de como é que deve se viver um crente em Jesus Cristo. Amém? Essa foi a nossa última aula através desse canal, porque agora, graças a Deus, nós já temos um espaço físico para nos reunirmos. E nós estamos nos reunindo todos os domingos, às 18 horas, lá no Hotel San Marco. Vamos passar nos nossos grupos de WhatsApp, o endereço certinho para os irmãos, mas de antemão eu já digo, todos os domingos, a partir das 18 horas, no Hotel San Marco, ali na região central de Brasília, perto da Torre de TV. Então, hoje ficou encerrado o nosso encontro aqui. Espero que tenha sido muito válido para todos vocês. Que Deus os abençoe muito com todos os aprendizados que vocês tiveram através desse canal, que vocês possam ter se tornado pessoas muito mais servas, muito mais agradáveis a Deus. Fiquem com Deus e até a noite no nosso culto de adoração.